Bom dia a todos. Está ouvindo bem aí? Traz. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco. Nosso tema hoje são os nossos irmãos não humanos, os animais. Nós temos aqui no Centro Francisco de Assis um departamento chamado Fauna, que é Francisco de Assis, União Protetora dos Animais, que eu faço parte. E nós tentamos, então, estamos socorrendo muitos cachorrinhos, gatinhos, tentando fazer esse trabalho de conscientização da população para o abandono, para os maus tratos. Nós temos, então, esse departamento aqui. Faz 5 anos já que a gente trabalha, porque o nosso centro, inclusive, leva o nome de Francisco de Assis, que é o patrono dos animais. Então, não poderia deixar de ser assim, né? O nosso centro foi o primeiro, e eu espero que não fique sendo o único, que está se preocupando em ter um atendimento também para os nossos irmãos animais, que estão aí no começo da jornada evolutiva, onde a gente já esteve um dia. A Fauna, então, já está há 5 anos trabalhando. Nós temos conseguido socorrer bastante animais. Nós fazemos nossas campanhas de adoção no estacionamento do Carrefour, do Walmart. Muitos de vocês já devem ter visto a gente por lá. Os animais que a gente consegue socorrer, a gente leva para adoção. Ano passado a gente conseguiu doar 950 animais. Esse ano a gente já passou dos 800 e estamos aí tentando fazer um trabalho de conscientização também da população para posse responsável, né? Porque se não houvesse tanto abandono, a gente não estaria vendo tanto sofrimento aí dos animais na rua. E quem quiser adotar um animalzinho, então, né? É só ir lá no Carrefour, no Walmart, a gente está sempre lá. E nós, como que a gente trabalha? Nós não temos abrigo. Nós não temos onde colocar os animais. Então, nosso trabalho é assim, nós trabalhamos com lar de passagem. Pessoas que se dispõem a abrigar um animal por uns 15 dias, 20 dias, um mês, tanto que for preciso até a gente encontrar um lar definitivo para ele. Inclusive, nós sempre precisamos de pessoas que queiram ser lar de passagem. Quem puder fazer esse serviço, é muito bom. Porque, às vezes, a gente tem um caso e a gente não tem onde colocar, porque nossas casas já estão lotadas, né? E fica difícil para a gente. Então, a gente não consegue atender todos os casos da cidade. Porque nós somos voluntários, poucos, né, que trabalhamos nesse setor, vamos dizer assim. Mas estamos aí tentando, porque em Rio Preto existe uma estimativa de que tenha 105 mil animais. Uns 10% disso nas ruas, abandonados. São, pela estatística e pela estimativa, 80 mil cachorros e 25 mil gatos. Isso é só uma estimativa, mas a prefeitura está fazendo agora um censo do animal. Quando o agente de saúde vai nas casas ver o problema da dengue, ele também vai fazer essa pesquisa de quantos animais tem, para que a gente, então, saiba exatamente qual é a quantidade de animais que nós temos em Rio Preto. Então, 10 mil, mais ou menos, desses animais estão aí abandonados nas ruas, então não tem como a gente socorrer todos mesmo. A única forma são as pessoas se conscientizarem para a posse responsável, para a castração desses animais, para que evite essa procriação desordenada, né, dos animais. E a gente, então, conseguiu, ano passado, 950, esse ano já estamos nos 800 e pouquinho, fazendo a diferença. Como diz, para aquele que a gente socorreu, a gente fez a diferença, como naquela historinha da pessoa que pegava as estrelas do mar da praia, que estava queimando no sol, e jogava de volta para a água.
outra pessoa diz para ele, por que você está fazendo isso? Se a maioria vai morrer mesmo, você não vai conseguir jogar todas as estrelas de volta para o mar. Ele pegou uma, jogou ao mar e disse, para essa eu fiz a diferença. Então, para aquele que a gente socorre, a gente está fazendo a diferença. Então, quando você adota um animal abandonado, para aquele ali você fez toda a diferença, 100% de diferença. E a gente trabalha muito em cima da posse responsável, que nós, protetores de animais, gostamos de falar guarda responsável. Porque a posse traz a ideia de coisa, né? Você tem a posse de alguma coisa. E quando se trata de ser vivo, você tem a guarda. Então, seja guarda ou seja posse que as pessoas chamem, o importante é o quê? Que haja essa guarda responsável, que trate o animal com respeito, com amor, dê alimentação. A pessoa que tem o animal tem que cuidar. Vacina, veterinário. Se for um cachorro, levar ele passear na guia. Não como algumas pessoas fazem, que soltam o cachorro na rua para ir fazer cocô na casa na porta do vizinho, né? É complicado isso. Em São Paulo, Campinas já tem multa para quem solta animal e faz cocô na rua e não pega, porque se você leva com a guia, você leva um saquinho e você recolhe. Esse que é a educação que manda, né? Então, mas a gente tem trabalhado bastante também por causa do problema dos maus tratos, né? Porque tem também os maus tratos, aquele dono que maltrata, ou mesmo não sendo dono, desligou? Não? Encontra um cachorro na rua, um gato, maltrata. Então, maus tratos é crime. Tem a Lei 9.605 de 98, que é a lei do meio ambiente, que diz lá em seu artigo 32, que praticar ato de abuso e maus tratos em animais é crime punido com 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Então, aquela pessoa que maltrata, ela pode sim ser punida, chegando até, conforme o caso, ser presa. E como que a gente faz, então, quando a gente vê um caso de um animal maltratado? Muita gente liga para a gente, sabe, para contar, a gente recebe muita ligação, mas a gente não consegue atender todos os casos, como eu disse. A gente também trabalha, né, esse trabalho nosso é voluntário. Não dá para atender todo mundo. Então, o que a pessoa pode fazer? Assim como nós podemos. Mesma coisa, é fazer um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Porque esse é um caso de polícia. Em primeiro lugar, conversar com a pessoa, que pode ser só uma ignorância da parte dela, tentar convencer. Caso contrário, se for um caso muito assim complicado, fazer um boletim de ocorrência, porque o delegado vai investigar e, se for o caso, ele vai mandar para o Ministério Público, que vai mover uma ação contra aquela pessoa, que pode, então, chegar a ser condenada. E que não é você que vai fazer o processo. Quem vai fazer o processo é o Ministério Público. Você só vai levar a notícia do crime na delegacia. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode se omitir diante de um sofrimento, porque o cachorrinho, o gatinho, ele não sabe se defender por si só, ele não fala, ele não vai na delegacia, né? Então, somos nós que temos que fazer isso por ele. E, principalmente, nós trabalhamos para conscientizar as pessoas para a castração, que é fazer uma cirurgia no veterinário para que os animais não procriem, né? Por quê? Como eu disse, nós temos já em Rio Preto 100 mil animais. Eles procriam super rápido. A gestação de uma cachorrinha, de uma gatinha, é 2 meses. Dá para ela ter 2 crias no ano brincando. Uma cachorrinha, ela dá 10 cachorrinhos em cada vez, que em 1 ano já vão estar tendo também cria. É uma progressão geométrica. E imagina se a gente não tomar uma providência, nós que somos os seres mais evoluídos do planeta, nós vamos daqui a pouco não ter mais aonde colocar, né? E o animal não tendo lar para todos, a consequência é o abandono. E no abandono eles sofrem. E nós não podemos deixar de ver
que o animal ele sofre como nós. Ele tem sentimentos, ele tem fome, ele tem sede, ele sente dor, ele fica doente, ele é atropelado na rua. Então, é um sofrimento muito grande. E eles não estão mais na natureza, porque a gente pode falar, deixa por conta da natureza. Não. Na natureza é diferente. Eles não estão na natureza, estão na cidade, então nós temos que cuidar desse crescimento, né, da população animal. Nós temos que, então, castrar o animalzinho, para evitar. E não pensar assim, a vacina, que as pessoas chamam vacina, na verdade é um anticoncepcional, dá câncer na cachorra, dá câncer na gata, então tem que castrar. E a pessoa às vezes fala, não tem condição financeira de castrar. É só ligar no Centro de Controle de Zoonoses, que eles fazem a castração de graça para pessoas de baixa renda. Os nossos cachorrinhos e gatinhos da fauna, nossa associação de proteção, são todas feitas pelo Centro de Zoonose. E é uma excelente castração. Então, não tem o problema financeiro. Não, liga e agenda a castração e leva para castrar. Isso é muito importante, porque é a única forma da gente conter esse número crescente de abandono nas ruas, que leva ao sofrimento desses animais, que não sabem se defender. Então, também, no nosso estado, no estado de São Paulo, tem essa lei 12.916 de 2008, que diz que não se pode controlar a população animal pelo sacrifício. Por que essa lei? Porque antes, o Centro de Controle de Zoonoses, ele recolhia os animais e sacrificava. Eu não sei se todo mundo sabe, mas era assim, às vezes a pessoa tinha uma cachorra que dava cria e falava, vou levar no Centro de Zoonose. Levavam no Centro de Zoonose, eles sacrificavam. Chegavam a sacrificar 50 filhotes num dia. Não só filhotes, adultos. Era uma média de 6.000 animais por ano sacrificados, porque essa era a forma que a prefeitura tinha de diminuir o número de animais nas ruas, porque fica preocupado também com a parte de zoonoses, né, das doenças que o animal pode transmitir, a raiva, por exemplo. Então, eles sacrificavam 6.000, a média, por ano. E hoje essa lei, porque nós estamos evoluindo, diz isso, que não é mais para eliminar a vida, é para, a não ser em casos de doenças graves, enfermidades infecto-contagiosas incuráveis, que coloquem em risco a saúde de pessoas ou de outros animais. Então, hoje, o Centro de Zoonose não está mais recolhendo animais como antes, porque eles não estão mais sacrificando. Eles só recolhem os doentes, realmente, que não têm cura. Eu peguei lá no Centro de Zoonose um quadrinho aqui sobre o número de animais que eram sacrificados aqui em Rio Preto. Em janeiro de 2010, foram sacrificados 440 cães e 114 gatos. 554 animais em um mês, né? Que no fim do ano dava aquilo que eu falei aí dos 6.000. Neste ano, já baixou para 66 cães e 2 gatos. Com certeza porque estavam doentes, atropelados, porque infelizmente as pessoas que antes levavam a cria das suas cachorras, os seus gatos para o Centro de Zoonose, e lá eles eram sacrificados, eles continuam abandonando, só que agora nas ruas. E por isso aumentou muito o atropelamento dos animais na cidade. Por quê? As pessoas ainda não conscientizaram. Mas com o tempo e com a castração, nós vamos conseguir diminuir isso. Por quê? Tem aqui também uma tabelinha, porque a lei já diz isso, né? Que não vai mais sacrificar, mas vai controlar a natalidade dos animais com a esterilização, com a castração. Então, o Rio Preto já está indo nesse sentido. Tem aí que em 2005 foram castrados 453 animais. Hoje, só até 3 de agosto, que foi quando eu peguei essa lista, já tinha sido castrado 3.471. Eu acredito que em breve
aqueles 6.000 que eram sacrificados por ano, vão estar sendo castrados. Consequentemente, de uma forma mais ética, nós vamos estar aí diminuindo a população sem precisar sacrificar a vida de nenhum ser, né? Então, fica aí para vocês saberem disso. E outra coisa importante, não é preciso, isso a gente escuta muitas pessoas falarem quando a gente está nas nossas feirinhas de adoção, não precisa ter o primeiro cio da cachorra, não precisa ter a primeira cria. Muita gente deixa a cachorra cruzar e criar porque acha que precisa, não precisa. Precisa castrar para evitar, inclusive, doenças. É muito importante. Então, vamos pensar nisso e vamos adotar um animalzinho abandonado. Para salvar uma vida, né? Para essa vida você vai fazer diferença. E pensar, talvez, em vir trabalhar com a gente. Toda segunda noite nós estamos aqui fazendo reunião. Das 8 da noite a gente faz reunião da nossa associação. E de sábado a gente faz as campanhas de adoção. E a gente trabalha muito, e a gente ouve muito as pessoas falarem, mas tem muita criança passando fome, e vocês estão preocupados com cachorro, gato. Mas a gente tem que pensar que sofrimento é sofrimento. Não importa se é de bicho, de gente, fome é fome. E não é porque tem um problema mais importante, vamos dizer assim, que a gente não vai se preocupar com o menos importante. Eu acho que numa sociedade é um todo, né? Todas as partes têm que funcionar bem. E nós, então, estamos aí trabalhando nisso, mas a gente escuta muito, viu? As pessoas falarem que os cachorros, os gatos, né? Para que vai? Troca seu cachorro por uma criança pobre. Mas não tem nada a ver isso, porque uma coisa não exclui outra. Não é porque você trabalha com animais que você não pode trabalhar com criança. E vice-versa. Né? Uma coisa não exclui a outra, mas as pessoas colocam assim. Criança e cachorro, duas coisas. Não. Né? E elas falam assim, com tanta criança passando fome, você está trabalhando com cachorro. A gente ouve isso direto. Mas eu nunca vi ninguém chegar para uma pessoa e falar assim, mas você está aí comendo churrasco, bebendo cerveja, assistindo futebol, mas tem tanta criança passando fome. Ninguém fala, mas se você for trabalhar com animais, é batata, vão falar. Mas vamos passar para a questão espiritual dos animais. A gente vê no Livro dos Espíritos, principalmente nas questões 592 a 613, sobre esse assunto. Né? Então, tem esse livrinho aqui que eu que escrevi, que foi um estudo que eu fiz sobre todo o assunto, quando eu comecei a estudar sobre os animais, trabalhar mais com eles. Quem quiser depois adquirir lá fora, por R$10, toda a renda é voltada para os animais abandonados. Então, a gente pesquisou um pouco sobre essa questão espiritual, né? E a gente, então, chegou à conclusão o quê? Que os animais têm alma, evoluem? Vamos ver. Nós sabemos o seguinte, que tudo na vida é evolução. Física, espiritual, dos mundos, dos planetas. A gente estuda isso no Livro dos Espíritos, na doutrina, de modo geral. Na ciência, a gente estuda que nós evoluímos, né? Nós temos Darwin, que nós estudamos na escola, que diz que todas as formas de vida na Terra, elas tiveram uma origem comum, uma origem, todos nós descendemos lá atrás daqueles primeiros seres unicelulares que surgiram no planeta e foram evoluindo. Nós somos parentes de todos os seres vivos do planeta. Não só do macaco, porque não é que nós descendemos do macaco, nós tivemos um ascendente comum. Todos nós estamos interligados. Está aí o projeto Genoma que diz que 99, alguma coisa aí nós somos iguais aos macacos. Então nós, fisicamente, já estudamos com Darwin, que nós descendemos, nós viemos, nós somos animais. Né? E, inclusive, Darwin foi contemporâneo de Kardec. E eles falaram do mesmo assunto, de evolução. Só que o Kardec falou da evolução espiritual. Kardec, então, quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, em Gênesis, a gente vê que também os espíritos nascem simples e ignorantes,
e vão aprendendo nas várias encarnações e vamos evoluindo conforme o número de experiências que a gente vai tendo. E a gente evolui até um dia que a gente vai chegar a espíritos puros. Porque eles dizem assim, a natureza não dá saltos. Nós, os espíritos puros, os anjos, eles também já passaram aqui pelas nossas experiências, e não é que Deus criou seres privilegiados, nós também vamos chegar lá. Assim, nós podemos analisar em relação aos animais. Deus também não criaria seres voltados eternamente para inferioridade. Eles evoluem também, E um dia eles vão chegar à condição de humanos, como nós então tivemos nosso estágio no reino animal. Lá na questão 597, tem assim: visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Portanto, os animais têm alma, que sobrevive ao corpo. E como que é isso? Eles vão evoluir? Vão. Se a gente estudar, fazer uma interpretação sistemática da doutrina, ler Emmanuel, André Luiz, nós vamos chegar a essa conclusão, que eles evoluem sim. Na questão 607, tem a seguinte pergunta: foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre esta primeira fase? Resposta dos espíritos: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, antes da humanidade, houve essas existências. Portanto, está aí, claro que antes de ser humano, a gente foi animal. Ou seja, nós estamos numa infância espiritual, podemos dizer assim. Emmanuel é mais claro ainda, na questão 79 do livro O Consolador. Ele diz assim: considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino animal, como por nossa vez alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. Então, tudo é evolução. Estamos evoluindo. Animal, homem, anjo. Alguns dizem até já começando lá atrás, no mineral, no vegetal. Porque na questão 540, diz assim: tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Então, tudo é evolução. Começou pelo átomo, começa lá atrás, Então, gente, mais um motivo para a gente ver a responsabilidade que a gente tem sobre os animais. Nós, para eles, estamos para os animais como os espíritos superiores estão para a gente. Nós temos que ajudá-los na evolução também, como um dia a gente foi ajudado e somos, pelos espíritos. Na questão 602, nós vamos ver sobre o sofrimento, O que é? Porque então, enquanto os animais não têm a consciência, eles não têm o livre-arbítrio. Então, consequentemente, eles não têm nada a espiar. Eles não têm responsabilidade sobre os seus atos, É tudo instintivo. Até que um dia eles vão atingir, com a evolução, com as experiências que eles vão passando, vão atingir essa parte de consciência, aí sim começa a ter responsabilidade, que é o livre-arbítrio, que somos nós. Mas então, podemos perguntar, por que os animais sofrem? Se eles não têm livre-arbítrio, se eles não têm responsabilidade, como que a gente vai explicar o sofrimento deles, Então, vamos ver aqui a questão. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Por isso, para eles, não há expiação. Então, os animais sofrem para evoluir. É a força das coisas. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Como eu tinha dito, tudo evolui, até os planetas.
Existem os mundos primitivos, que a Terra já foi um dia, hoje nós somos um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Então, devido ao nosso atraso, que temos aqui sofrimento. Depois passaremos para o mundo de regeneração. Depois para mundos mais felizes, depois para mundos divinos. Então, tudo evolui. E, por enquanto, nós estamos aqui num planeta em que é necessário o sofrimento para a evolução. Às vezes, o André Luiz diz assim, que tem a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor evolução é essa, né, dos animais, que é de fora para dentro, para progresso. A dor expiação já seria de dentro para fora, e a dor auxílio é aquela dor que às vezes vem na nossa vida para nos colocar de volta para o caminho quando a gente está se desviando demais dos nossos planos traçados. E a dor faz a gente pensar, né? E assim, para os animais, a dor, o sofrimento que às vezes a gente vê faz parte da evolução desse nosso planeta atrasado. Isso não significa que nós estamos fazendo apologia ao sofrimento. Nós não estamos falando que tem que sofrer mesmo e tudo bem. Não. Nós temos que evoluir. Nós temos que aliviar o sofrimento quando a gente pode. Porque diz Santo Agostinho, né, que tem que ser seguido os caminhos que Deus traçou, mas nós não sabemos quais são esses caminhos. Às vezes nós estamos aqui no caminho daquele animal justamente para tirar ele, ou um animal, ou uma pessoa, justamente para tirá-lo do sofrimento. Nós temos que, quando a gente vê um sofrimento, seja de gente ou de bicho, perguntar: o que eu posso fazer? O que Deus colocou? O meu amparo material, o meu amparo moral, o que eu posso fazer para aliviar o sofrimento desse meu irmão? Né? Então, é assim, nós não estamos fazendo apologia ao sofrimento, só estamos falando que no nosso planeta existe, e é uma condição para a evolução. Emmanuel fala assim: dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física, acrescida de dor moral no homem, é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude, e que, investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor, porquanto o amor é ser-lhe-á o sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. Então, enquanto sofrimento é isso. Fica explicado um pouco. Aí a gente passa de assunto. Quando a gente diz, então, que os animais são nossos irmãos, eles sentem fome, eles sentem dor, eles sentem medo, né? Todo mundo sabe dizer, eles sentem alegria. Todo mundo vê um cachorrinho quando vê o dono chegar, como ele fica alegre. Eles têm sentimentos, além da parte física, de dor, fome. Então, como é que fica essa história, né, da gente matar os animais para comer? É certo, é errado? Né? Vamos ver o que diz a doutrina. Porque, na verdade, errado não é, mas é uma questão de evolução. Né? Vamos ver aqui. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, com certeza, no mundo evoluído, nós já vamos passar para o mundo de regeneração, nós temos que evoluir nesse sentido, nós não podemos imaginar um mundo onde se torture, onde se sacrifique, onde não se respeite todas as formas de vida. Então, é uma necessidade de alimentar-se? Aí eles falam assim: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Veja bem, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1858, 57?
50 e pouco. Então, o que acontece? Nós já evoluímos um pouquinho de lá para cá. Nós já temos muito conhecimento, porque a nossa evolução, ela se dá em dois, né? Intelectual e moral. Intelectualmente, nós já estamos evoluindo o suficiente para saber substituir a carne por outros alimentos. Graças a Deus, aqui no Brasil não falta. Porque nós temos que nos alimentar, nós temos obrigação de manter o nosso corpo. Mas nós podemos nos alimentar de outra forma. Não é contrário à natureza, né? Está aí a cadeia alimentar, um come o outro, depois é decomposto pelos fungos, bactérias, é assim a cadeia alimentar. Só que nós somos seres morais, nós temos consciência, nós temos poder de reflexão, nós já podemos começar a pensar e escolher entre comer ou não comer carne, causar ou não causar sofrimento. Porque nós sabemos que quando a gente come um bifinho com cebolinha, nós tiramos uma vida. Ali tem uma vida que foi tirada. E nós não sabemos como, porque todo mundo já ouviu falar das barbaridades cometidas nos matadouros. Nós não sabemos. Ah, mas não fui eu que matei. Mas a gente é cúmplice, né? Nós estamos comendo. Paul McCartney, ele diz assim, porque ele é vegetariano, ex-Beatle. Ele diz assim, se os matadouros fossem de vidro, poucas pessoas comeriam carne. Porque a gente compra carne na bandejinha lá no supermercado, a gente não associa, né? A gente não para pensar o que nós estamos ali comendo, um pedaço de um ser vivo, que tinha sentimentos. Então, nós já estamos evoluindo intelectualmente para fazer essa reflexão. Só falta, então, a evolução mais do outro lado, que é a evolução moral, de começar a realmente pensar em não causar sofrimento, nem que seja para outras espécies. Então, e aí, muita gente vem e fala assim, mas a alface também tem vida. Você vai comer alface? Vegetal não tem sistema nervoso, então ele não sente dor, né? Eu falei isso porque muita gente vem falar isso para a gente, né? Ah, mas come a alfacinha. A alfacinha tem também. Então, o Emmanuel vai mais assim, né? Realmente, ele diz assim, a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. É claro que a nossa sociedade está toda baseada nesse tipo de alimentação. Se todo mundo parar de comer carne, vai ser um caos na economia. Mas a evolução, a gente sabe, ela é gradativa, ela não se dá de um dia para o outro. Mas nós temos que começar a pensar, nós temos que começar a evoluir. E aos poucos, não vamos mais comer carne, não vai ter mais frigorífico, e todas, a economia é baseada nisso, né? Então, ele está falando aqui, tem que considerar isso. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os espojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então, ele falou tudo, né? Tudo que a gente queria ouvir. Então, é isso. Nós temos que evoluir e começar a pensar um pouquinho. Aqui, tem essa frase que eu acho legal. O animal é o subproletário mais explorado da face da Terra. Ele é utilizado em todos os setores: companhia, consumo, medicina, pesquisa científica, tradição, lazer. Animal usado, maltratado, explorado, martirizado. Então, nossa dívida com os animais é muito grande, porque nós usamos eles em tudo. Eles são os nossos escravos. Nós usamos eles como coisa, propriedade. A gente compra, vende. Igual a gente fazia com os escravos há alguns anos, né? Fala assim,
graças a Deus, evoluiu. Há 124 anos atrás, ainda tinha escravidão. Os negros que eram considerados propriedade, né? Que a gente podia fazer o que queria, e evoluímos. Então, com certeza, vamos evoluir em relação aos animais também. 124 anos nem é tanto, né? Se a gente for pensar. Como que a gente está evoluindo? Até um tempo atrás também comia carne humana, hoje já não come, a gente está evoluindo. Mas o animal, ele é usado mesmo como coisa, propriedade. Ele é considerado no nosso direito como coisa, como propriedade. Então, ele é usado no consumo, né? Na alimentação. A gente come, a gente usa para roupa de couro, ou, pior ainda, um casaco de pele, em que as pessoas, às vezes, um casaco de pele usa 60, 70 buchos para fazer um casaco, né, de pele grande. Porque, às vezes, é raposa, chinchila, foca, né, usa-se vários animais. E eles são mortos, às vezes, com paulada, para não estragar o couro, choque. E é uma coisa absolutamente desnecessária. Porque se a alimentação ainda tem quem precisa disso, casaco de pele ninguém precisa, né? É um absurdo, eles arrancam o couro, às vezes o animal ainda está vivo, eles já estão tirando o couro. E faz o casaco. Então não tem explicação, não tem justificativa para um casaco de pele. E nem para vitela, né? Porque falar precisa comer. Eu não sei se vocês sabem, a vitela é a carne de um bezerro recém-nascido que ficou anêmico, porque quando ele nasce, eles tiram da mãe e deixam ele ficar anêmico e fechadinho no cercadinho, para que ele não se mexa e os músculos endureçam. Então, é uma tortura muito grande, isso é vitela. Então, eu acho que também não tem necessidade, né? Por mais que a gente possa ainda achar que precisa da proteína da carne, que não precisa, mas isso aí não tem justificativa. E a gente usa também na medicina o animal. Eles são submetidos a pesquisas, a torturas, em nome da ciência. E muita coisa já nem precisa, porque numa escola, pode mostrar num vídeo, né, no computador, num filme, não precisa ir lá matar o bichinho de novo. E aí tem a experiência científica para medicamentos, que muita gente também fala, mas isso aí justifica. Por enquanto ainda está assim, mas temos que evoluir também, porque está aí o estudo das células-tronco, tem estudo com modelos anatômicos, nós temos muitas formas de substituir. Tem faculdade de medicina hoje que já não usa mais animais. Lá no Rio Grande do Sul tem um. É possível, o problema é o hábito, né? E também a parte econômica. Ninguém quer, às vezes, aquela pessoa que explora isso, os animais, a alimentação para os animais, não está querendo abrir mão disso, quer que continue as experiências com os animais. E também no lazer, nós usamos os animais no lazer. Nós vamos pescar, né? Estamos nervosos, vamos pescar, e a gente vai então matar um peixinho. E vai tirar foto, né, para mostrar para todo mundo. E a gente vai no circo, e a gente vê os animais lá que foram maltratados para ser adestrados e continuam sendo maltratados, transportados em jaulas, tirados do seu habitat, tirado da sua condição de animais, porque tem que fazer coisas que não é da natureza dele, né? Subir nos banquinhos, andar de bicicleta. Ou nós vamos no zoológico, está lá o animal preso, né? Ou nós vamos no rodeio, né? Ver a laçada do bezerro. O bezerrinho sai correndo e o peão laça e derruba ele com tanta força que às vezes ele fica paralítico. Mas é diversão, né? Então, nós temos que pensar que o nosso lazer, muitas vezes, é crueldade. Nós temos que começar a pensar um pouquinho nisso, acordar, né, para isso. E deixar de explorar tanto, então, os nossos irmãos animais. Mas nós estamos evoluindo. Antigamente, os leões comiam os cristãos e as pessoas ficavam assistindo, era uma festa. Era um show, né? Soltava os cristãos para os leões comer. Então a evolução vai chegando, mas nós temos que acordar. Então, eu vou terminar mostrando, fazendo um pedido
dos animais para vocês. Deixa eu ver se eu sei mexer. Acho que eu sei. Então, vamos lá. Um pedido dos animais. Se servimos para aplacar a tua solidão, se servimos para que te sintas importante quando volta para casa, se servimos para lamber tuas lágrimas quando estás triste, se servimos para que não passeie sozinho ao final da tarde, se servimos para te proteger da violência do teu semelhante, se servimos para proteger teus filhos quando não estás por perto, se servimos para que o seu coração não seja o único a bater em sua casa, se servimos para que te divirtas brincando, se servimos para alegrar o seu silêncio com nossas vozes, se servimos para que a tua mão afague um pelo macio, se servimos para que carregue alimento e trabalho em nossas costas, se servimos para que seus olhos se encham com a beleza de nossas plumas, se servimos para chorar a tua morte quando não tens mais ninguém para chorar por ti, então, não nos maltrate. Não descontes tua tristeza em nosso frágil corpo. Não nos abandone à própria sorte. Não te afastes tanto de forma que não consigamos mais te encontrar. Respeite nossos sentimentos, pois todos nós, considerados irracionais, temos sentimento. Basta olhar bem dentro dos nossos olhos e verás que lá está escrito tudo que aqui foi dito. Cuide de mim e dos meus filhos, como cuido dos teus. Pois cuido de ti e dos teus filhos, como cuido dos meus. Sejas meu amigo e te serei eternamente grato. E o dia que eu partir, chores de saudade, e não de arrependimento por ter me maltratado. Somos um cão, um gato, um cavalo, um pássaro, enfim. Somos todos os animais do mundo, todos e todos, todos, que aqui estamos pelas mãos de Deus. Respeite, conscientize, cuide. Quando o homem aprender a respeitar todos os seres da criação, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Muita paz para vocês.